uma iniciativa conjunta do MPF, da PFDC, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Grupo de Estudos da Violência da USP, o Instituto Sou da Paz, em âmbito nacional e em âmbito regional. Nós temos sempre parcerias locais e aqui temos a honra de estar com o Ministério Público da Bahia montando esse evento. Eu queria explicar que o objetivo do projeto não é fazer eventos. Tá? O objetivo do projeto, vocês podem perceber na pastinha que receberam, é que existe uma carta parcial de conclusões. Esse é um documento que vai ser reconstruído ao final de cada rodada que está sendo realizada. Nós realizamos uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, estamos fazendo essa aqui na Bahia, pretendemos ter uma na região norte e outra ainda no sudeste e no sul, antes de terminar o projeto. E o objetivo é justamente esse confronto positivo de ideias, para que a gente, como hoje de manhã a Alane falou, né, é mais um seminário que a gente vai falar a mesma coisa que a gente já sabe e ninguém faz nada, né? A ideia é justamente quebrar esse paradigma, onde nós vamos não tanto falar do que a gente já sabe, porque os diagnósticos estão relativamente bem postos, mas tentar, se despindo das nossas vocações corporativas, tentar perceber ou tentar definir o que pode ser feito diante de um quadro que, pelo menos na minha opinião, tem todos os sintomas de uma metástase, né? Sob qualquer ângulo, senadora, que a gente examine o fenômeno da segurança pública, a gente percebe 60 mil homicídios, né? 657 mil presos, 3 mil e tantos civis mortos pelas forças estatais todo ano, um sistema de justiça que responde, policiais sendo mortos, né, numa proporção também sem paralelos no mundo, em todos esses indicadores, percebendo que a mesma população é a vítima preferencial, o jovem, negro, pobre, homem, né, e sem que o sistema de justiça, e aqui vai entrar já no nosso assunto, consiga dar resposta satisfatória. Né? Um sistema de justiça aqui sistema de justiça eu estou me referindo à persecução penal no sentido amplo. Estou falando, né, da investigação, da Polícia Judiciária, estou falando do Ministério Público como titular da ação penal e Poder Judiciário que dá a resposta judicial à eventual ação. Onde esse sistema consegue levar para o sistema judiciário, no máximo 8% do caso de mortes violentas intencionais. Então, onde a gente já tem um fracasso anunciado na largada, não funciona. Uma hipótese, será se não funciona porque a vítima é justamente aquele jovem preto negro? Se os 60 mil homicídios fossem de brancos, o sistema de justiça estaria recebendo apenas 8% dos casos ou não? Né? Aqui já vai uma primeira provocação, né? Porque essa mesa, nós vamos quebrar o paradigma tradicional de seminários. Né? Aqui é um sistema de perguntas e respostas, né? Porque nós queremos botar dedos nas feridas. Eu quero pedir desculpas antecipadas se nós estamos, talvez, em algum momento, sendo um pouco incisivos. A dinâmica vai ser a seguinte. Eu primeiro vou tentar fazer uma pergunta para cada um, né? Vamos tentar responder objetivamente. Eu vou aqui ter que privilegiar a senadora, porque a senadora tem um compromisso de voo para Brasília ainda hoje, e o atraso foi por nossa culpa, não por culpa da senadora. Então, de certo modo, privilegiar. Ela já peço desculpas em nome dela antecipadamente, que terá que sair um pouco mais cedo, antes do fim da nossa atividade, né? Mas a dinâmica é, eu primeiro vou ter o privilégio de talvez fazer uma pergunta a cada um, depois vamos abrir para que vocês perguntem entre vocês, ou que eu volte a reforçar alguma pergunta que ficou sem resposta, e que a audiência também possa fazer perguntas. Tá? Nós vamos fazer o nosso evento com 3 painéis de exposição e 3 painéis de conversas como essa, para tentar experimentar essa dinâmica de alimentar ainda mais o que a gente chamou de diálogos. A ideia do projeto é um diálogo entre todos os atores envolvidos, né, no problema e que são atores envolvidos nas soluções. Hoje, por exemplo, na primeira exposição da manhã, eu percebi que se dizia não, que o objeto de toda atividade estatal é a sociedade. Eu queria inverter. Eu acho que a sociedade tem que ser o sujeito, né? A sociedade civil, sobretudo, tem que ser o sujeito dessa discussão e não o objeto. E esse é o ideal que move
eu posso garantir os coordenadores, as instituições que estão engajadas nesse projeto. Pois bem, o tema da mesa não é falar da metástase como um todo, mas é falar de uma parte significativa, que é o controle externo da atividade policial. E aqui, controle externo, eu quero já, para deixar bem claro, nós não estamos falando só do controle externo pelo Ministério Público. É um tema fundamental da nossa discussão, porque a Constituição de 88 atribuiu ao Ministério Público essa função de controle externo da atividade policial. Mas eu quero falar também do controle social, e por isso a importância fundamental, né, da presença do Instituto Odara e da senadora nesse debate. Eu quero falar de um tema que quase não se toca nesse país, que é a ideia de controle social sobre a atividade de segurança pública, atividade de polícia, né, e atividade de justiça. Eu vou começar perguntando ao doutor Hélio Jorge, né? Doutor Hélio Jorge, é verdade que a polícia não quer ser controlada? E por que seria essa resistência à polícia a ser controlada? Boa tarde, boa tarde, defesa, ou seja, mais da metade do meu tempo de vida dedicado a essa atividade, e com certeza participando de várias situações que implicam em risco de vida, em uma série de outras situações bastante complexas dentro da estrutura que nós temos no Estado. Hoje, trabalhando junto à Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a visão um pouco mais ampla com relação a esse tema, nós verificamos que não é exatamente não querer ser fiscalizada, controlada, até porque num Estado democrático de direito, todas as atividades, seja ela qual for, ela tem que ter um sistema de contramedidas, de freios, para que a gente possa realmente desenvolver um trabalho com transparência, tendo como o nosso principal foco o atendimento à sociedade e melhorar cada vez mais. Voltando um pouquinho aqui a essa experiência no Estado da Bahia, nós verificamos que essa atividade sempre foi desenvolvida pelo Ministério Público. As existências elas podem aparecer em determinado momento do ponto de vista pessoal, mas não relacionado como um todo das atividades policiais. Me recordo, procurador, em determinadas situações que havia um questionamento quanto ao controle administrativo, por exemplo, da atividade. Ou seja, número de viaturas, número de armas e coisas desse gênero, quando elas não estavam diretamente relacionadas com o desenvolvimento da atividade fim. Se fosse dentro de uma investigação, se fosse números de registro, se fossem prazos atendidos, isso nunca houve problema nenhum. Então, eu não vejo muitos problemas com relação a ser controlado. Pelo contrário, é necessário sim que a gente tenha justamente essa condição para que o serviço seja melhorado, para que cada vez mais a gente possa atender com qualidade. Muito obrigado, doutor Hélio Jorge. Tem que incumbência de fazer, mas também o próprio controle interno das polícias, o controle que as próprias polícias fazem sobre seus agentes. Quem ajudou a descobrir, ou o que ajudou a descobrir o que aconteceu com a Maril do Rio de Janeiro, foi o GPS, ou foram os GPS das viaturas. Se toda a viatura policial, Polícia Civil e Militar do Brasil, tivesse GPS ativado, e se isso tivesse disponível não só para o Ministério Público, mas para o público em geral, o que a gente vê de brutalidade policial nos Estados Unidos, por conta das câmeras, que eles são obrigados a colocar nas viaturas, por que a gente não tem isso aqui? Câmeras nas viaturas ativadas, para que, em caso de necessidade, numa situação dessa, como a Ana Paula falou, a gente vai lá e pega a câmera. A gente consegue mais fácil a filmagem da câmera da rua do que a câmera de uma viatura policial. Por que a gente não tem isso? É porque a vida no Brasil vale muito pouco. E a vida daquele que mora na periferia vale menos ainda. E era essa vida que a gente ia preservar se a gente tivesse essas medidas que são muito, mas muito baratas. Claro que tem um custo, mas do ponto de vista financeiro, o custo é muito menor do que o das vidas humanas, do que o capital humano que a gente está jogando fora todos os anos com o que vem acontecendo. E não é só isso, a Câmara, ela vai também tutelar o policial. Agora sim, nós temos uma cultura de nós nos conformamos, né? Então assim, o juiz julga e diz assim, não restou provado. Eu não me conformo.
Uma coisa é você não provar, outra coisa é está provado que não aconteceu. São coisas distintas. Então o policial também tem se conformado em ser acusado de abuso, de tortura, e depois ele é absolvido, ele respira fundo. Uma certa feita um defensor público me disse assim: existe uma barreira na minha profissão que eu não ultrapasso. É como um homem inocente respira fundo simplesmente porque não conseguiram as provas. Como ele não fica indignado para provar que não foi ele que fez. Então, assim, o uso da tecnologia, agora de forma equilibrada, né? Em Minas, o pessoal discutiu muito comigo quanto a essa questão de direitos humanos, eu estava bando de idolatria, não sei o que, eu também acho, assim, baianamente falando, eu acho que o bandido tem que se lascar, eu acho mesmo, baianamente falando, mas eu preciso ter certeza que ele é bandido. Não é? O que não quer dizer jamais que eu vá concordar que ele seja executado, mas que a gente ouve até das famílias que vão procurar a gente é o seguinte: mas meu filho não era bandido. A gente ouve isso. Então, assim, isso está tão internalizado com os programas sensacionalistas que delineiam esse padrão do negro morador da periferia, e isso é tão forte, inclusive politicamente, porque até o governo faz esse tipo de política. Ocupação para o filho do morador da periferia, porque a mente vazia, né, essa conversa é isso, a mente vazia, o menino deve estar jogando e tal. Mas a política, para o filho do rico, que fala inglês, sabe mandar dinheiro para o exterior, você não tem. Então, assim, você parte da ideia que os crimes são praticados exclusivamente nos bairros mais pobres. Quando você tem os grandes criminosos que a polícia não chega nem no portão do condomínio. Temer. Não chega nem no portão do condomínio, né? E quando chega ele já está avisado, quando ele chega ele já está avisado, né? E que as nossas próprias políticas públicas fazem essa indicação. Eu vou te cortar porque a senadora está precisando fazer a última palavra. Quero só me despedir de vocês e agradecer enormemente por participar aqui desse início de diálogo que estou considerando de muita qualidade, mas vou ter que viajar agora, só para registrar essa questão do corporativismo. Eu acho que é uma marca muito fundada na justiça brasileira. Então, como vocês superarem isso, eu não sei, mas acho que há essa marca também quando vocês se dirigem à sociedade, quando se dirigem ao parlamento. Aliás, a última, uma briga até lá, que está até agora entre nós, que é a questão do Ministério Público com as delegadas em relação à Lei Maria da Penha, né, que é um inferno astral que a gente vive lá. Um dia é uma pressão, a gente evita, as mulheres não querem a participação em geral dos delegados, das delegadas, querem a ação do Ministério Público, mas aí nós somos acusados de nós que somos corporativistas, que nem somos operadoras de direito, mas, enfim, eu acho que esse registro do corporativismo não é uma coisa fácil a ser superada. Ele tem uma marca muito profunda na sociedade brasileira. Por último, para ir embora, eu lembrei do doutor André, quando citou doutor Calmon de Passos, eu me lembrei que eu fui como jovem estudante do Diretório Central dos Estudantes, procurado o professor Calmon de Passos para pegar uma entrevista dele para um jornal do DCE, naquela época, defendendo a Constituinte. Quase fui posta para fora da sala. Ele deu um escândalo. Essa Constituição, minha filha, sob as marcas de um governo que sai autoritário, com marcas tão profundas de repressão, não vai dar em nada, não vai dar naquilo que é o direito que o povo brasileiro precisa ter. É claro que acho que havia muito exagero dele. A Constituição foi um momento muito particular de participação da sociedade brasileira na construção desse pacto, de tentativa de um pacto de bem-estar social para o país, e que é tão contestado o tempo todo justamente por isso. Mas acho que, sob algum ponto de vista, ele também tem razão, tinha razão, né? Então vamos para frente, e eu acho que, espero que vocês continuem produzindo debates como esse, que sejam muito produtivos, com resultados para a sociedade. Obrigada.
a culpa foi nossa, não é da senadora, porque como de manhã atrasou muito em função das intervenções muito longas, realmente ficou impossível para a senadora ficar. Então, não tributem na conta da senadora, mas na conta da organização essa saída que não é precoce, é uma saída, na verdade, até tardia em relação ao ponto que a gente já deveria estar. Major Patrícia, agora eu vou me dirigir à senhora para entender um pouco mais essa relação da Polícia Militar com a sociedade civil, né? A gente recebe permanentemente essa escuta e os dados comprovam isso, de uma violência, de uma relação conflituosa entre o policiamento extensivo e a população na periferia, né, a população, sobretudo jovem e negra. Como que poderia ser feito um controle nessa atividade da Polícia Militar que, de certo modo, invertesse os vetores dessa equação, ou seja, ao invés de ser uma relação de conflito, que ela pudesse ser uma relação de participação da sociedade civil na própria atividade da Polícia Militar? Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Eu quero agradecer o convite, né, para estar participando desses diálogos, né, e parabenizar a organização do evento. O controle da atividade policial militar, como a gente está discutindo aqui, é uma missão constitucional do Ministério Público, mas a gente, como Polícia Militar, tem feito um esforço grande no controle interno. O professor André pontuou, né, que a polícia ela tem que começar fazendo seu controle interno, e essa aproximação com a comunidade já parte daí também, porque a gente tem ouvidoria na polícia, tem uma corregedoria forte. A corregedoria hoje, o nosso comandante-geral, ele está no plano de comando dele. Uma das principais metas é o fortalecimento da corregedoria, então isso tem se concretizado, né, durante o comando do Coronel Anselmo, e acho que é uma política mesmo de governo, dentro do próprio Pacto pela Vida, quando a gente busca a presença das bases comunitárias de segurança, que são muitas. Mas a senhora acha que o controle interno é capaz de dar conta de uma reclamação e de uma demanda que diz justamente que o problema não é um problema interno contra o externo, ou seja, não há possibilidade, então, de um diálogo com aquele... Porque eu quero voltar aqui a um conceito, ou voltar a afirmar, né, o conceito de polícia democrática, ele passa por vários elementos, mas dois elementos essenciais. Um é a responsividade. Para quem trabalha a segurança pública, os órgãos de segurança pública, polícia, Ministério Público, Judiciário, trabalha para si mesmo, trabalha para o governo ou trabalha para a sociedade? E aí, se trabalha para a sociedade, tem que trabalhar sobretudo para a sociedade que está sofrendo a violência. E a gente sabe estatisticamente aonde está a violência. Então, se eu tenho um cliente, esse cliente tem que conversar comigo, né? E tem que controlar o que eu estou fazendo. Uma relação democrática básica. E segundo, que é o conceito de transparência, prestação de contas e responsabilidade, que os anglófonos costumam chamar de accountability, né? Que pode se desdobrar nesses elementos. Então, como que eu posso pensar que o controle interno, embora essencial, possa dar conta desse recado? Eu não deveria estar necessariamente pensando em controle externo, e controle externo em distintas camadas, sociedade, um controle estatal, que é feito pelo Ministério Público, e talvez outras formas de controle, ouvidoria, corregedorias e coisas assim. Sim, o controle externo, o controle social, principalmente, é muito importante. Eu falo em fortalecimento do controle interno, porque é onde nós vamos dar resposta para as denúncias que chegarem, que vierem da sociedade. Mas uma forma de aproximar a polícia da comunidade é as próprias bases comunitárias de segurança, são as reuniões, são eventos como esses que a gente tem. A Polícia Militar está sempre presente, junto com a comunidade, os conselhos de segurança pública que são formados junto com a polícia e com a comunidade. Então, essas são as formas que a gente tem de aproximação e de buscar como é o trabalho da polícia. Eu vou perguntar agora ao Maurício. Nós estamos falando muito do controle, dessa visão de fora sobre controlar a polícia. Eu queria que, Maurício, você falasse um pouco da visão invertida. O que é,
você, desculpa chamar de você, na pessoa de corregedor, né, da Polícia Federal aqui na Bahia, que entende que deveria ser esse controle feito pelo Ministério Público? É como o doutor Hélio Jorge colocou, apenas sobre o caso concreto, a investigação, a atividade investigativa, ou será se a polícia e o próprio Ministério Público não teriam muito a ganhar uma forma de controle que fosse mais dialógica, que fosse mais pensada em termos de que resultados queremos buscar? Sim, boa tarde a todos. Aqui na Bahia, nós temos uma relação muito boa com o Ministério Público Federal, com o controle externo. Então, eu fico muito à vontade para falar. E nossa relação é boa porque é uma interlocução muito grande entre Polícia Federal e Ministério Público Federal. A última reunião, por exemplo, de controle externo, houve algumas queixas do Ministério Público, queixas razoáveis em relação à tramitação de inquéritos policiais, o que era feito no bolso do inquérito policial. E o que eu discuti com o Ministério Público é que no controle difuso, polícia judiciária, e esse ciclo tem que ser necessariamente interrompido. O que nós vemos hoje são os interesses corporativos à frente do interesse da sociedade. Todos nós queremos reunir nossas corporações mais poder, para ter mais poder de barganha, né? Essa é a realidade, e nos esquecemos que na verdade somos agentes públicos e como tais devemos privilegiar o que é importante para a sociedade. Então, em relação à minha visão de controlado, eu acredito que a Polícia Federal, todos os órgãos policiais, eles não podem se importar a nenhum tipo de controle, principalmente a controle externo. E daí vem a noção de accountability, né, de cobrar e prestar contas. Um órgão administrativo, uma instituição pública de credibilidade, ela tem que ter em mente que tem que prestar contas. Ela tem que ser cobrada e prestar contas à sociedade. Não pode fugir dessa ideia de transparência. Não existe controle sem transparência. É preciso ser transparente para que o próprio Ministério Público possa exercer o controle externo. Então, como controlado, eu fico muito à vontade. E aí eu entro no que o doutor Hélio disse. Constitucionalmente, só há um inciso em relação ao controle externo. O controle externo será exercido na forma da lei complementar. A lei complementar de 93 traz basicamente 2 artigos, a lei complementar 75. Então, a regulamentação legal de controle externo realmente ficou muito reduzida. Isso termina sendo regulamentado por meio de resoluções. E o controlador, muitas vezes, ele quer expandir o seu poder de controle. E o controlado quer reduzir a pressão sobre ele. Então, hoje nós vemos o Ministério Público regulamentando o poder externo. Toda a regulamentação, todo ato administrativo interno, invariavelmente ele transborda os limites legais e termina caindo na ilegalidade. E, por outro lado, a polícia também quer regulamentar o controle externo do Ministério Público. Nós temos na Polícia Federal resoluções do Conselho Superior de Polícia que, de certa forma, limitam o controle externo do Ministério Público. E recai no mesmo problema. Da mesma forma que o Ministério Público amplia demais nas resoluções, a Polícia Federal limita demais nas suas resoluções. E a gente começa a polarizar discussões. Nós não vamos chegar a nenhum tipo de solução seguindo essa linha. Então, se o controlado afirma que tenta limitar ao máximo o poder do controlador, e o controlador não entende quem está do outro lado, nós não vamos nunca chegar no consenso. Então, como controlado, da Polícia Federal não me furto em nenhum momento a atender qualquer tipo de requisição do Ministério Público. Agora, eu entendo que o Ministério Público ele pode atuar de forma propositiva das questões administrativas. Eu não excluiria totalmente o Ministério Público na questão de gestão policial, gestão administrativa. O Ministério Público só pode intervir ou tentar fazer proposições na atividade fim. Então, qualquer proposição, seja da sociedade civil ou seja do Ministério Público, pode ser útil à polícia para melhorar o trabalho que ela desenvolve. O grande problema é que às vezes há um excesso. Por exemplo, no relatório de controle externo do Ministério Público, há um quesito que pergunta quantos estagiários tem a polícia, quantos terceirizados tem a polícia. Está na internet, qualquer um pode consultar. Se há focos de dengue no depósito da polícia. Isso precisa realmente estar no relatório de controle externo? É uma questão, acessibilidade é uma questão relevante, mas seria de controle externo, afeta a
outro ramo do segmento dentro do Ministério Público Federal, eu não vejo nenhum problema em discutir esses assuntos. O Ministério Público estabelecer um diálogo, a gente não, vamos conversar realmente sobre a estrutura física da polícia, sobre a estrutura meio da polícia, não vejo qualquer problema. Mas não um controle externo que, historicamente, sempre traz a ideia de imposição, de punição. Esse não é o viés que nós temos que adotar. Então, controlado, como é o controlado aqui na Bahia, eu fico muito à vontade, porque a princípio nós rompemos com essa tradição. Então, as conversas, principalmente nas inspeções do Ministério Público, são muito propositivas. O Ministério pergunta quais são os... Eles perguntam e atestam os problemas e se colocam à disposição para resolvê-los. Isso aí abre uma porta gigantesca para você enfrentar os problemas internos. Eu vou dar uma fechada aqui. Eu poderia fazer uma... Por exemplo, o André provocou para mim uma reflexão importante, que poderíamos aprofundar, se esse controle externo da atividade policial pelo Ministério Público não deveria ser feito dentro de um viés da tutela coletiva civil e não da tutela criminal, que foi uma leitura que eu fiz. Eu sei que tem um projeto de São Paulo nesse sentido muito interessante. Poderíamos discutir, e aqui fazendo já para o marketing para o dia de amanhã, né, dentro desse cenário todo, como é que nós vamos implementar a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso da favela Nova Brasília, que determinou que a investigação de mortes decorrentes de confronto policial, violência sexual e tortura seja feita diretamente pelo Ministério Público, né? Então, como é que nós vamos implementar isso? Poderíamos discutir a Carta de Brasília, que tenta mudar do Conselho Nacional do Ministério Público, que tenta mudar um pouco essa questão quantitativa, né? Ou seja, teríamos uma série de pontos, mas eu queria abrir para perguntas da audiência e perguntas entre vocês. Eu queria apenas fazer uma complementação. Claro. Que foi dito com referência ao policial e especificamente da sua atividade fim. Nós nos preocupamos nesse mesmo sentido que o corregedor da Polícia Federal colocou, para que a gente tenha, pegando aqui também o raciocínio do doutor Isabel, pessoas que realmente conheçam a atividade policial, e aí sim eles vão ter uma visão bem mais ampla sobre aquilo que nós realizamos e por que nós realizamos, tendo em vista que não fazemos nada da nossa própria cabeça, mas porque existe todo um regramento, uma legislação para seguir. Então, alguém que realmente conheça, quando eu estou falando aí do ponto de vista do controle concentrado, que esse grupo de promotores, tenha aí o nome que tiver em qualquer estado, no próprio Ministério Público Federal, no campo concentrado, que ele seja composto por pessoas que conheçam realmente daquela atividade ali. E, seguindo também o corregedor, que haja então, para evitar isso, enquanto isso não for colocado, já que um dos objetivos aqui dos diálogos é esse, propor algum encaminhamento, uma padronização da forma de controle externo, um roteiro para que a gente possa seguir. Melhoria do relacionamento entre os órgãos, fundamental. Eu também, particularmente, nunca tive problema nenhum com o promotor ou com o procurador de justiça do Estado da Bahia, mesmo exercendo durante 4 anos e 6 dias a função de delegado-geral da nossa instituição. E aí sim, nós queremos um Ministério Público que, junto com a Polícia Judiciária, identifique problemas e proponha soluções, porque senão nós vamos continuar patinando. E para não perder também a fala aqui, com relação ao controle externo da sociedade que pode ser exercido sobre a nossa atividade, e sabendo que existe esse afastamento natural, cultural, histórico, de alguém que vai a uma delegacia fazer uma queixa do policial, não vai. A uma corregedoria fazer uma queixa do policial, não vai. Então, que fica aqui por meio de boas práticas, que são as ouvidorias e os conselhos comunitários de segurança, são formas interessantes que nós temos de, por meio da sociedade, tomar conhecimento de alguns fatos que incomodam a sociedade ou que extrapolam as nossas atividades e aí sim tomar as providências necessárias. Perfeito. Então, eu vou tentar aqui ficar... Tem 1, 2, 3, 4... Pronto, para por aí. Vamos fazer uma rodada, né? Central de Opinas e Medidas Alternativas do Governo do Estado da Bahia. Eu queria parabenizar a mesa, né, e fazer uma fala direcionada para a promotora Isabel Adelaide, que eu vinha seguindo sua linha de raciocínio de uma maneira muito feliz, até que a senhora larga, bandido tem que se lascar. E eu faço parte da Secretaria da Administração Penitenciária. Com base nessa premissa que a senhora traz, eu me preocupo muito, porque é nessa linha que a minha secretaria às vezes pensa, né?
com base nessa linha que a gente vê a estrutura prisional como está decadente hoje, porque bandido tem que se lascar. Então, eu me preocupo muito com essa fala, porque eu sei que a senhora tem bastante entrada, inclusive na secretaria que eu faço parte, e a gente precisa exatamente mudar essa visão. O Ministério Público faz o controle da Secretaria da Administração Penitenciária, e a Secretaria tem diversos furos, com todos os investimentos, com o investimento em pena alternativa que cresceu. Hoje a gente tem 6.000 pessoas sendo acompanhadas, crime de tráfico, inclusive, aqui na Bahia, que eu fico muito orgulhosa, que eu quero aumentar a escala de possibilidades da Central de Pena Alternativa, mas quem está preso sofre e se lasca muito, doutora, porque... Você vai me dar espaço para responder? Vou, claro. Doutora Isabel, vamos responder em bloco. 13.500 pessoas. Ser coordenadora, eu fui vice-presidente do Patronato dos Egressos. Perfeito. Se você pega somente a minha fala separada, você me responde dessa forma. Sei. Mas você deveria saber também que eu tenho ordem de condição de trabalho dos policiais militares que estão ali. Quando eu falo que o bandido tem que se lascar, eu quero dizer que o bandido tem que cumprir a lei. Você não pegou um pedaço não que eu é disse. se lascado, Você é não ser pegou, responsabilizado na medida da lei. Você não pegou Pronto. um pedaço que eu disse que jamais se justifica que Eu ele ouvi seja a sua fala inteira, doutora. Eu gostaria que a senhora ouvisse a minha. Pois Obrigada. Eu ouvi a sua fala inteira. Talvez a senhora tenha se expressado mal, eu entendo. Mas essa expressão ela é legitimada dentro de vários setores como uma verdade. A gente não pode se pronunciar desse jeito. Porque o bandido se lasca. Ele é condenado, beleza, ele vai ser responsabilizado na letra da lei. E infelizmente não é isso que acontece. Cadê a tal da ressocialização? Né? Na minha secretaria existe um trabalho de 700 pessoas para 13.500 presos. Então 5% faz atividade de ressocialização, não tem acesso à assistência social, nem à saúde, nem à educação. Então já se lasca, doutora. E o que a gente faz com essas pessoas que se lascam e saem? Elas lascam com a gente, não é isso? Porque elas estão aqui convivendo com a gente. Então, assim, só para a gente refletir, bandido não tem que se lascar, ele tem que ser responsabilizado na medida da lei, e é dessa forma que funciona a Central de Pena Alternativa, mas ele precisa ter política pública para que ele redirecione suas vidas, porque se ao longo de 24 anos a gente aumentou quase 600% o encarceramento e a gente não conseguiu fazer nada com isso, eles não têm que se lascar, porque a gente se lasca junto. É só para a gente refletir. Eu preciso só fazer... Então, deixa eu fazer... Quando eu falei isso, eu acho que você não sabe que eu estive na sua secretaria e lá descobri um preso que perdeu a visão lá dentro e que me insurgiu porque ele não teve assistência médica. Quando eu falo se lascar, é que a lei seja aplicada a ele como deve e não da forma como tem sido, inclusive com vários benefícios que a gente detecta. E eu falo aí do bandido mesmo, não estou falando do micro, eu estou falando do bandido. Eu estou falando do bandido das farras com acarajé, das farras com cerveja, daquele que é presenteado com os celulares que continuam dentro do presídio. É isso que eu falo. Hora nenhuma eu falei em violação de direitos humanos, tanto que eu me posicionei desta forma. Então o bandido tem que se lascar no sentido de que a lei tem que ser dura efetivamente em cima dele, mas que jamais justifique a execução, porque foi lá na sua secretaria que eu encontrei 3 baldes de telefones celulares em que não havia nenhuma apuração para se identificar a disseminação do crime lá, ou seja, bandidos que são de alguma forma favorecidos com a omissão do Estado. Foi isso que eu me posicionei. Por isso que eu disse, você pegou apenas uma frase e não pegou o contexto. Então, o contexto que eu digo é de aplicação efetiva da lei. Porque nós temos a justiça que faz de conta, em que o incidente de sanidade mental é feito com apenas uma entrevista única, sem observação continuada, em que as pessoas sejam examinadas. E aí você tem um discurso como se eles ali fossem vítimas, quando na realidade os principais estão sendo beneficiados com todas as farras que a gente identifica, com as armas que tem entrada, que depois você vê nos baculejos de que nada acontece, com a droga que é apreendida. E aí eu pergunto, por que as câmeras colocadas, na tentativa de colocação das câmeras pelo batalhão de guarda, foram pedidas que foram colocadas para frente e não viradas para a entrada do presídio? Doutora Isabel, vamos colher as perguntas. É a ordem.
vou fazer 3 perguntas muito diretas. A primeira, Major, mas eu acho que qualquer um pode responder. Eu não entendi direito o que seriam esses conselhos comunitários de segurança pública. Eles são órgãos, efetivamente, de participação social, com poder deliberativo, inclusive sobre a política de segurança pública na Bahia? Eu queria entender isso, eu confesso que não entendi. Porque eu só imagino participação social se houver possibilidade de deliberação, contando aí né, de forma paritária, governo e sociedade. A outra, aí é mais para a mesa em geral, enfim, para as cadeiras em geral. Se o sistema de justiça, eu considero que a Constituição ele tem um princípio implícito da participação social. Se o sistema de justiça ele não está vivendo uma disfuncionalidade, principalmente a partir da criação dos órgãos de controle, como o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, que considera que participação social é a presença da Câmara e do Senado nos seus assentos. Essa seria a segunda pergunta. Eu acho que há um déficit de participação social no sistema de justiça. Terceiro, e aí vai principalmente para a Isabel e para o André, se vocês não consideram que nós erramos ao pensarmos o controle externo como foi concebido na Constituição de 88. Eu digo concebido porque eu acho que a Constituição é uma obra sujeita a muitas leituras e nós construímos a Constituição. Eu vejo o controle externo no âmbito do Ministério Público como uma Constituição, no âmbito de uma Constituição que sai de um regime de privilégios para um regime de direitos. E aí, portanto, é preciso reconstruir um direito penal que sempre foi seletivo, colocou o centro protegido contra a sua periferia, colocou a força de segurança a favor do centro, contra as suas margens. Isso tudo precisava ser reconstruído. Daí esse sistema de controle. E nós colocamos isso investigando inquérito, né? Investigando se tem foco de mosquito da dengue, enfim, se nós não nos perdemos nessa história. Por favor. Quando ela fala sobre a comunidade, né? A base comunitária. Aí, depois de ouvir tudo isso, essa discussão aí eu vou falar como o delegado Hélio falou. Imagine, na base comunitária onde eu moro, São Caetano, que essa base comunitária não veio com o mesmo progresso, viu, companheira de Nordeste? Não chegou, nossa base comunitária não chegou no mesmo nível que chegou para vocês e no Calabar. Com as políticas que chegaram lá e não chegaram para a gente. Não, mas desculpa, porque eu de manhã teve a de Nordeste, eu estou falando. Então, teve essa discrepância. O que se ouve no Calabar, se ofereceu ao Calabar, não se ofereceu na base comunitária de São Caetano. Aí quando a Major diz assim, tem um diálogo com o cidadão, onde os policiais, quando chegam, minha sobrinha mesmo de 10 anos, fica no segundo quarto, porque a polícia está atirando a minha tia nos meninos. Ele já vem atirando, 12 horas do dia, 1 hora da tarde, na hora que as crianças estão indo para a escola. Ele não quer saber que naquelas vielas tem uma mãe que está levando uma criança para a escola. Como de fato aconteceu na rua onde eu moro, a polícia desceu, atirou e bateu ao lado da casa da tia do governador. E se pegasse na casa na tia do governador, ela era também traficante, né? Recebeu a polícia a bala. E aí, quando o delegado diz assim, como é que vai chegar essa sociedade, essa comunidade, a corregedoria, qualquer lugar, e diz assim, ao policial tal, que é interessante que os meninos todos sabem o nome do policial, que é o capitão do mato da comunidade, né? Da base comunitária. Como é que vai chegar, pelo amor de Deus, me diga isso, Major. Como é que a gente vai chegar em um lugar desse e dizer, tal policial faz isso na comunidade? Eu sou uma pessoa de 56 anos, sou assistente social, milito como assistente social. Tem pessoas idosas de 90, 60 anos na minha comunidade, 100 anos.
E não tem nenhum mínimo respeito à polícia quando chega. Quando uma pessoa que diz, uma pessoa que fala, bandido tem que se lascar, a gente não vê um contexto desse bandido. Eu estava semana passada, onde o Estado estava trabalhando sobre as drogas. Eu estou admirada que tem um programa Acolhe, Corra pro Abraço, um garoto que levou 12 anos na rua, e esse pessoal do Corra pro Abraço resgatou esse menino. E depois que, acho que o juiz teve uma mente feliz, que colocou ele, não botou no presídio, e levou ele para a instituição Corra pro Abraço, e esse menino está resgatado. Então a gente não pode dizer que está lascado não, porque quem lascou ele foi o Estado. Quem lascou não estou fazendo apologia a bandido nem nada, que ele tem que cumprir pena, tem, mas que o Estado também tem que ter a sua responsabilidade do que fez desse jovem, ele tem que ter. Para o senhor de amarelo. O sargento Absalom, e desde já eu digo que às 14 horas do dia, às 15 horas do dia 14 de março de 95, mudamos o nome para Polícia Humanitária. E aqui em Salvador, a resposta está nesse livro aqui sobre os conselhos. Está aqui, foi no dia 30 de outubro de 97, às 18 horas e 30 minutos, que foi criado os Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Só que não deu certo, e não tem nem 2.000 ou 3.000 conselhos comunitários de segurança pública para um universo de 15 milhões de habitantes em 417 municípios da Bahia, porque foi a ideia de um soldado de polícia. Está escrito aqui uma parceria entre a Polícia Militar durante 3 anos com a Escola de Administração da Universidade Federal. Eu estou dizendo isso aqui, os Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Isso porque aqui é a sociedade civil e o gestor de segurança pública. E no ano passado, em Brasília, na 12ª Conferência Nacional de Segurança Pública, foi aprovado por unanimidade nossa proposta de criar os Conselhos Democráticos e Humanitários da Segurança Pública. Sociedade civil, gestores e trabalhadores na segurança pública. Eu sou o sargento Absalom, moro há 21 anos no bairro Beirute, Tranqueiro Neve, não sou de Salvador, fui contratado pela própria Polícia Militar. Ele me pagava como sargento, eu sou de Vitória da Conquista, e aqui eu mostrei como o policial militar pode andar dia e noite na periferia fardado e desarmado. Só que, nesse contexto, a maioria dos policiais, do soldado oficial sendo negro, eu digo assim, 3 ou 4 pessoas precisava de que a criminalização do cidadão policial, aí o gestor de segurança pública, os trabalhadores de segurança pública não tem vez quando dá voz, quando dá espaço a algumas pessoas da comunidade, da sociedade, de ONG, que não entende que a gente também é um cidadão, a gente é fornecedor e a gente também nós precisamos de segurança pública. De outro lado, só para mostrar, é que essa comissão, o pessoal que está presente aqui, por favor, traga amanhã o relatório final da 12ª Conferência Nacional de Segurança Pública, porque foi aprovado proposta da Bahia para se criar ouvidoria nas ONG, criar a ouvidoria do policial, federal, policial militar e guarda municipal nas igrejas para ouvir a gente. Hoje, da Polícia Militar, nós temos soldados a partir de bacharel em Direito. Eu entrei na Polícia em 74, sou político, foi o único no Brasil que passei 16 anos vestido farda depois de um mandato de vereador em Vitória da Conquista. Então isso pega de choque, é um murro no estômago de algumas pessoas que não aceitam que um cidadão policial, um soldado de polícia é advogado, tem curso superior. E partindo da Bahia, a Bahia é o único estado
que apresentou a proposta de se criar 27.417 CEDESP, Conselhos Democráticos e Humanitários da Segurança Pública. Agora, só que a gente pede o seguinte: deixa nós trabalhar da Polícia Militar. Somos nós, os trabalhadores de segurança pública. Aí coloca na mesa, às vezes, só o gestor. A Major Patrícia, trabalhamos junto, ela era tenente, não é isso? O 5º Batalhão tinha 1.816 crianças e adolescentes num projeto. Doutor, eu só estou encerrando dizendo, a comunidade, era eu que selecionava e convidava, almoçava com a gente. Mas tinha pessoas que ficaram preocupadas. Aí veio aquela greve da polícia em 2001 e eu fiquei preso no batalhão de choque 15 dias, porque eu era um policial que andava fardado e desarmado. Então, deixa eu te dizer, a nossa Polícia Militar tem 192 anos, ela não precisa de copiar Pacto pela Vida de Pernambuco com o meu dinheiro, o dinheiro do pessoal do Estado da Bahia nos cofres públicos. Nós não precisamos copiar base de polícia comunitária do PSDB de São Paulo. Conclua, por favor, que tem muita gente para perguntar. Sim, senhor, eu só estou lhe dizendo, como trabalhador em segurança pública, se fosse há 10 anos passados, o senhor ia levar uma boa recomendação, que aqui teria do soldado ao oficial, o agente de polícia, o escrivão de polícia, o carcereiro de polícia aqui, que somos nós, os trabalhadores. Somos nós, trabalhadores. E tenho certeza que a partir de hoje, com minha fala, e outra coisa, sabe o que o segredo do sucesso da Polícia Militar da Bahia, o segredo do sucesso da Polícia Civil da Bahia, que muitos que jovens são sindicalistas, rastafari, depois vêm para a Polícia Militar e ele vê de outra maneira. O segredo do sucesso da Polícia Militar é esse: daqui 6 meses ou 1 ano, aquele nome ali sai de Polícia Democrática para uma Polícia Comunitária. Minha continência. Agora, lá atrás tinha uma senhora que queria... Boa tarde, meu nome é Rosimeire, eu sou quilombola, sou trabalhadora rural e pescadora. Eu sou da comunidade Quilombo Rio do Macaco, onde a Marinha de Guerra do Brasil é para proteger a nação. Para nós eles fazem destruir, né, a nossa nação, porque onde os militares já teve caso de violência em questão de estupro com as mulheres, caso de violência em questão de violência às crianças, os idosos, adolescentes. Eu apanhei quando era pequena e eu achava que eu não ia apanhar quando depois de velha, né, com quase 40 anos, na presença da minha filha, só porque eu ia para casa, né? E em 2014, no dia 1º de janeiro de 2014, eu tomei várias porradas dos militares, não foi só um só, na presença das minhas 2 filhas, meu irmão também. E quando a gente chega nos espaços para poder denunciar, a gente não tem esse apoio em nenhum momento nas delegacias, só com a presença dos advogados que acompanham. E antigamente, que a gente não tinha conhecimento em questão de advogado, né, que nosso povo era assassinado e jogava dentro de uma barragem e Laguna foi retirado como que morreu afogado. E quem somos nós para chegar nos espaços para denunciar? Cadê a prova? Mesmo que tenha a prova, tanto a Polícia Federal como o Ministério Público e as delegacias, quando pede a prova, e a gente não tem aquela prova no momento, acredita mais nos militares, porque o modo de vista que a gente vê, pelo menos eu tive várias experiências nesse sentido, né? E onde eu já ouvi dentro de uma delegacia de Piripiri que os militares podem espancar, pode fazer o que quiser com a gente e para eles não dá nada, realmente não dá nada, os militares não dá nada. Porque eu sou uma das pessoas que já teve 2 irmãos, para nós foi assassinado, porque a partir do momento que não deixou dar socorro, meus irmãos não morreram à toa. Eu sou uma das filhas que teve um pai que morreu de infarto. Qual foi o sentido que o meu pai morreu de infarto? A polícia nenhuma investigou, porque meu pai infartou. Foi uma morte natural, entre aspas, mas para nós a gente sabe que não foi. Porque no dia 1º de
agosto de 2015, um dos nossos sobrinhos foi espancado e ainda abusado. E ainda por cima, os militares, graças a Deus que ele não teve contato diretamente com a filha deles, porque a armação foi tão grande que estava acusando meu sobrinho como estuprador. E o militar não conseguiu combinar com a filha dele para falar tudo aquilo que ele gostaria que falasse. E na delegacia, ela foi chamada na delegacia e ela falou que nada daquilo aconteceu. Então, assim, a gente vê que várias comunidades estão tendo uma máquina de moer carne humana, que ainda por cima bota em questão das drogas na frente. A gente sabe que não é em questão das drogas. A gente sabe que é o autonegócio que está vindo para dentro das comunidades. A gente não é contra o autonegócio, mas a gente é contra a maneira que o autonegócio vem para as comunidades, destruindo as nossas comunidades. A Marinha, a gente tem a Marinha lá como invasora, e realmente é invasora, que invadiu o nosso território, fizeram casa de militar dentro do nosso território, tirando o rio, fizeram a barragem, destruindo as nossas vidas, ainda usou a mão de obra dos nossos pais, trabalhando como escravo, e a gente é escravo até hoje. Porque a gente, lá, não só lá, como várias comunidades quilombolas e pesqueiras, o que eles botam é um centro de treinamento, usando as nossas vidas. E aí, assim, eu sempre falo com minhas filhas, no dia que vocês pegassem do meu caixão para poder levar para o cemitério, não leva para o cemitério não, leva para os espaços, que é para defender a nação, que é para defender nosso povo, que é em questão da justiça, que está sentado na cadeira e até hoje não faz nada. E aí, assim, a morte de Pinho, que foi esse mês passado, ele pediu socorro. Quem está atrás disso tudo? Né? Está existindo a investigação, a morte daqueles companheiros que morreram em outros estados. Está existindo a investigação. A gente não quer ninguém no cemitério chorando, velando o nosso corpo, não. A gente quer pessoas, porque assim, eu não estou aqui para ofender a ninguém. Mas assim, a gente paga o salário, que é através do imposto. Não é para as pessoas não ficar fazendo nada, gente. Porque a partir do momento que a gente chega nesses espaços pedindo socorro, a gente está colocando as nossas vidas em risco. A gente está pedindo socorro a quem? Quem é aquela pessoa que está ali na nossa frente que a gente está pedindo socorro? Será que aquelas pessoas que estão ali na nossa frente tem alguma ligação com aquelas pessoas que estão destruindo o nosso território, as nossas vidas? Né? Porque assim, aquela violência de 2014, que é uma das violências que tem como provar que as câmaras dos militares... concluir, eu entendo perfeitamente, mas possa concluir. Da Câmara dos Militares, que eles mesmos gravaram, e um dos militares sentou nas minhas partes, em cima da viatura, e o outro botou minha cabeça entre as partes deles, e eu fui tomando porrada até a base naval. Até hoje a gente não tem resposta nenhuma. Eu fui para a Polícia Federal, foi com muita luta que a gente conseguiu registrar uma queixa lá na Polícia Federal, com a presença do advogado. Eu fui lá para a delegacia, que é para defender as mulheres, que me recebeu de comissão por um homem, né? E aí ele fez, foi muita luta para poder eu conseguir registrar essa queixa, só que até hoje a gente não tem resposta nenhuma. E a violência que aconteceu em 2015, que teve morte em 2015, e assim... Não foi só meu pai que morreu, teve outras mortes lá, e a polícia tem a sua capacidade de investigar quem foi que matou, não sou eu que vou falar quem foi, né? E assim, eu espero que a gente está num espaço que tem um pouquinho de confiança, pelo menos que eu tenho, para esses crimes não ser acusado em questão de pessoas da comunidade, porque geralmente se coloca isso aí. Eu não vou admitir que um de nós, no Quilombo Rio do Macaco, seja assassinado e, em primeiro lugar, colocar na frente em questão das drogas. Porque antigamente isso não acontecia lá, e porque agora a Marinha abriu as portas em tudo, todas as bagaceiras. A gente não vai admitir que os policiais do estado da Bahia venham contra a comunidade em questão do maldito muro que vai ser levantado dentro do nosso território, que a Marinha de Guerra do Brasil está levantando esse muro, em questão de destruir as nossas vidas, que é retirar toda a água da comunidade. Então, assim, se for para morrer lutando, a gente vai morrer. Agora aqui.
foi a júri comigo mais de 8 vezes, porque ele é colocado dentro da cela, me parece, para matar uma pessoa. Todas as vezes eu pedi absolvição, porque a responsabilidade é do Estado de fazer isso. Então, o Estado quer... E a apuração é absolutamente... Ele é uma pessoa que padece de problemas mentais, que está jogado no presídio sem nenhum tipo de assistência. Quando eu coloquei bandido tem que se lascar no sentido da aplicação da lei. Observe que eu disse que eu jamais vou concordar que ele seja executado. Agora, o que eu falo é do bandido que continua negociando de dentro das instituições prisionais, vários, continuam participando de extorsões. Porque ele está violando a lei ali dentro. Ele tem que ter a lei aplicada efetivamente a ele. É isso que eu faço. E aí a senhora coloca, não, mas é porque o rapaz... Vejam bem, se vocês estivessem acompanhando o raciocínio, vocês iam ver o sentido da colocação que eu fiz. Certo? Não. Mas a gente está acompanhando o raciocínio. É como a gente colocou aqui. Você pode ter... Mas veja bem, a questão é exatamente essa. Doutora Isabel. Um dos maiores entraves que nós temos é a politização da questão da segurança pública. Observe que com tudo que eu falei, se pegou uma frase e quer se politizar esta frase, desconsiderando o conteúdo. Mas enfim, veja bem. Com relação às execuções, é importante que vocês saibam que nós temos conhecimento, mas que o problema do controle externo, inclusive dentro das nossas instituições, ele não recebe o investimento necessário. Então, por exemplo, para a cidade de Salvador são 3 promotores, apenas 3 promotores, para responder não só pelo controle dos inquéritos, pelo controle sistêmico e pelo controle da polícia militar, em toda a capital do estado e região metropolitana. Então, assim, você tem uma sobrecarga de trabalho. Com relação à má formação que você perguntou, é importante que vocês saibam que não existe uma má formação. Existe uma má seleção das pessoas que estão integrando o sistema de uma forma... E se elas não funcionam hoje ou não funcionam da forma que deveriam, é porque a gente tem apenas a polícia militar atuando nessas bases comunitárias. Quando elas foram idealizadas e foram criadas, envolvia órgãos outros do Estado, né? Educação, saúde, não só a segurança, não só a polícia, porque também não é só a polícia que é responsável pela segurança pública. Como a doutora Jaqueline Reis falou muito bem aqui hoje pela manhã, a gente às vezes quer ter assim, um sonho... botar o chapéu onde a mão não alcança, né? Então, fazer muito além do que é a nossa missão, e a população, a sociedade cobra da polícia militar isso, um papel que é muito mais abrangente e que outros órgãos deveriam estar participando. Então, são ações que a gente são direcionadas para a segurança pública, para atrair e aproximar a polícia da comunidade, mas que muitas vezes elas não funcionam, justamente porque os outros órgãos não participam e a polícia fica sozinha. E quando a polícia ela desvirtua do seu papel, ela foge do papel principal dela, que é a segurança em si, ela vai estar cuidando da educação, ela vai estar cuidando até da saúde, até da cultura. A gente vê que nas bases comunitárias, eu acompanho, existem trabalhos belíssimos de policiais militares, e quem faz são os policiais. É teatro, é informática, é aula de inglês, são atividades diversas que o policial militar ele se envolve diretamente nisso. Então, às vezes a gente tem numa base comunitária de segurança 40, 50 policiais que estão ali trabalhando em ações que não são de policiamento ostensivo. Eles estão fora da nossa missão constitucional, que é o policiamento ostensivo, mas buscando essa aproximação com a comunidade, buscando estar nesse ato que às vezes é deixado por outros órgãos do Estado que deveriam estar se envolvendo e participando também na parte da segurança pública. Então, eu acho que as bases aqui na Bahia, as bases comunitárias, elas ainda conseguem fazer bons trabalhos, graças mesmo à polícia militar, que está sozinha nesse papel. Em relação
as ouvidorias que eu citei aqui, porque eu falei em controle interno, e volto a falar que é importante o controle interno. Eu trabalhei 7 anos, hoje eu comando uma companhia independente, né, a Companhia Independente da Barra, Graça, Vitória, mas eu passei 7 anos na Corregedoria Geral da Polícia Militar, né, trabalhando na Corregedoria. E a gente sempre recebeu, então nosso trabalho, nosso corregedor-geral, o Coronel Barbosa Neto está aqui, e o trabalho da Corregedoria foi sempre de